Levítico capítulo 24, nós vamos ver aqui, por exemplo, instruções sobre o azeite para o candelabro. Isso já foi falado nas reflexões do Êxodo, vai de encontro com o que eu tenho dito em alguns vídeos desta série, sobre a repetição e relembrar aquilo que foi dito, que deveria ser como lei na antiga aliança, e aqui há uma lembrança sobre essas coisas. Então, azeite para o candelabro, nós vamos ver também o pão para a mesa do Senhor, só que especificamente no capítulo 24, você vai ver que há uma interrupção nesse fluxo das instruções acerca daquilo que já havia sido dito lá no Êxodo, né? E vai colocar uma questão de um filho de um israelita com um egípcio, né, de uma israelita com um egípcio, que em dada situação, naquele momento, ele vai e blasfema ao Senhor. Então nós começamos a enxergar que naquela sociedade, conforme aquela sociedade estava sendo constituída, novas demandas estavam surgindo, porque ali até então não havia uma lei, até o que nós lemos aqui, uma lei especificamente clara para uma situação como essa. Ele havia brigado com um homem israelita, então a partir dessa briga ele vai e blasfema ao Senhor. Então levaram esse homem até Moisés, e aí deixaram ele ali preso até que Deus falasse o que deveria ser feito para esse tipo de coisa. Então nesse caso aqui especificamente, como houve uma blasfêmia ao nome do Senhor, nós vamos ler aqui a palavra de Deus, que essa pessoa deveria ser colocada para fora do arraial e ser apedrejado, né? Um costume de época, né, que toda a congregação ouvia aquela blasfêmia, então eles colocavam a mão sobre a cabeça da pessoa como devolvendo aquela culpa para esta pessoa, e estava muito claro que Deus disse o seguinte, ó, a partir do versículo 15, né, você dirá aos filhos de Israel, quem amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado. Versículo 16, aquele que blasfemar contra o nome do Senhor será morto, toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural da terra, blasfemando contra o nome do Senhor será morto. E foi exatamente o que aconteceu. Então, aqui era uma nova situação, e aí uma nova orientação de Deus para aquela situação específica. Isso coloca em evidência, obviamente, como eu sempre já tenho dito isto, a nossa questão do serviço cristão e de servirmos a Deus, e isso também estava atrelado a este povo, não isentava de um raciocínio para saber lidar com coisas que não estavam tacitamente escritas na lei. Então, claramente, Deus ele vai explicando essas questões, ele vai trazendo, vai elucidando essas novas demandas, e esse caso aqui especificamente foi exatamente o que houve. Levaram esse cidadão que blasfemou para fora do arraial e apedrejaram ele. Isso diz aqui no versículo 23, inclusive, né? Moisés disse aos filhos de Israel que levassem o que tinha blasfemado para fora do arraial e o apedrejassem, e os filhos de Israel fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então, obedeceram ao Senhor e por isso que cometeram esse apedrejamento. Claramente, pessoal, vou relembrar aqui que isto não é uma situação prática para hoje em dia. Não estou dizendo que se você ouvir alguém blasfemando, nós vamos colocar na rua e sair apedrejando, porque não é esta aliança aqui que vigora para nós hoje, tudo bem? Eu só estou dizendo para vocês o seguinte, naquela época, esta era a aliança que estava em vigor, o povo fez o que Deus havia mandado, porque blasfemar contra Deus era uma ofensa, e é uma ofensa a Deus até hoje, porém, não é mais dessa forma que nós lidamos, ok? Aqui o que fica claro então é que, mais uma vez, a indicação daquela aliança, daquele povo santo, escolhido e separado para Deus, está manifesta aqui, quando alguém se levantava para blasfemar contra Deus, esse alguém era eliminado do meio do povo, literalmente. Então esse alguém era apedrejado, tamanha era o nível da santidade a qual este povo deveria ser conduzido e viver. Então, muito claramente, para que haja essa interrupção nesse fluxo de informações que nós estávamos indo, né, relembrando aquelas questões do Êxodo, nesse capítulo tem uma seção de uma nova demanda e de uma resolução que Deus dá. Claramente, isso nos indica que ao longo da nossa caminhada, nós vamos sim encontrar coisas que por vezes pode ser que não haja tacitamente escrito na Bíblia, no caso da lei, ou também no Evangelho, que não esteja claramente escrito qual é a tratativa. E por isso que a nossa fé tem que ser inteligente, porque nós temos que ler a Bíblia e a partir dessa perspectiva bíblica, saber lidar com as coisas que ainda não foram escritas.